Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 13. Dhritarashtra deixa o lar. Verso 43. Assim como uma pessoa brincando, junta e dispersa seus brinquedos de acordo com sua livre vontade, da mesma forma, a vontade suprema do Senhor reúne os homens e os separa. Verso 44. Ó Rei, em toda circunstância, quer consideres a alma como princípio eterno, ou o corpo material como sendo perecível, ou tudo como existindo na verdade absoluta impessoal, ou tudo como sendo uma combinação inexplicável de matéria e espírito, os sentimentos de separação se devem unicamente à afeição ilusória e nada mais. Verso 43. Assim como uma pessoa brincando junta e dispersa seus brinquedos de acordo com sua livre vontade, da mesma forma, a vontade suprema do Senhor reúne os homens e os separa. Verso 44. Ó Rei, em toda circunstância, quer consideres a alma como um princípio eterno, ou o corpo material como sendo perecível, ou tudo como existindo na verdade absoluta e impessoal, ou tudo como sendo uma combinação inexplicável de matéria e espírito. Os sentimentos de separação se devem unicamente à afeição ilusória e nada mais. Brindavani, você gostaria de fazer a entoação no sânscrito? Pode ser sim, Prabhu. Bota o versinho inteiro aí, Tulasi. Isso. Obrigado. Verso 43. Yata krido pax karanam samyoga vigama viha ichaya kriditu syatam tataive shechaya nriram. Verso 44. Yang manyase dhruvam lokam adruvam vanako bhayam sarvatana hi sochaste snehad anyatra mohajat. Hare Krishna. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitaniyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om. Muito bem. Vamos dar aqui sequência, né? A dissertação dos Gotas Védicas. Eu já fiz uma introdução, né, na minha fala inicial. Nós estamos lendo o capítulo 1, canto 1, capítulo 13. Dhritarashtra deixa o lar. Né? Os versos são 43 e 44. Nós estamos descrevendo aqui a situação da partida de um ente querido, de uma pessoa, membro de família, né? Uma pessoa idosa, membro da família. E queria fazer um adendo aqui, porque uma das minhas aulas atrás, eu mencionei que teria sido a primeira vez que o Narada Muni teria aparecido dentro do contexto, mas a Vrindavani me lembrou que o personagem Narada Muni já havia sido apresentado anteriormente, no início do Srimad Bhagavatam, quando o sábio Vyasadeva estava em conflito em relação ao que ele deveria ou ao que ele não deveria fazer, e por conta disso, o sábio Narada Muni o informou que ele deveria descrever e fazer a descrição
dos conhecimentos de Bhakti, porque estava faltando, havia ali um vazio no coração, né? Um sentimento de vazio. Nós temos essa sensação, eventualmente, de um sentimento de vazio, de solidão, de angústia existencial, de um peso de existir. Nós tentamos entender a função, ou seja, o porquê isso acontece conosco, porque nós temos, né, esse sentimento aí de sensação de vazio, de abandono, enfim, de tristeza que nos acomete eventualmente. O sábio Narada Muni apareceu então para Vyasadeva e o informou que esse vazio se deve à ausência de Bhakti, que é a substância de Ananda, que preenche o coração com o sentimento de afeição e de ternura, ou seja, de amor. O amor é a única instância, o único combustível, é a única substância capaz de nos fazer mover, ir adiante. Quando falta amor, o ser, ele seca, né? Ele morre. E às vezes ele continua andando ainda, aparentemente vivo, mas por dentro ele já morreu. A ausência de amor é exatamente a ausência de vida, simultaneamente. Então, também há aqueles que andam por aí com a esperança de conhecer o amor, de sentir amor, de saber o que é o amor. Inicialmente, a nossa experiência de amor se dá em relação, não é, os filhos vêm depois, na verdade, né? O nosso amor aos nossos pais é um amor de dependência, é um amor de recepção. E um amor, digamos assim, né? É um amor gratuito, ele está ali presente à nossa disposição. Então não é um amor que nós costumamos valorizar tanto. Normalmente esse amor ele é entendido depois que ele é perdido. Normalmente. É muito comum que os filhos consigam entender a função dos pais, ou seja, o quanto eles amam, quando perdem ou quando estão correndo riscos de perder, né? Como no caso do Dhritarashtra aí, dentro desse contexto em que ele foi, então, desapareceu e os sentimentos de saudade ou de ausência apareceram, então as pessoas passam a perceber o que é a perda de um ente, de uma pessoa que, estando presente, não é reconhecida, na sua ausência é percebida. É um paradoxo, né? Que ela é percebida na ausência. Então, agora, a experiência posterior a essa, que é o amor dos pais, é o amor que nós temos pelos nossos amigos, nossos amiguinhos, nossos amigos, nós vamos crescendo. E a decepção que nós vivemos com o comportamento de eventuais amigos, ou a decepção que nós causamos aos nossos amigos, tornam a experiência da convivência um desafio, né, que é o desafio da convivência humana, e também as nossas decepções em relação ao ato de amar aparecem aí nesses primeiros momentos, que é quando os nossos amigos nos traem, nos ofendem, nos magoam, nos abandonam, nos trocam por ninharias ou por egocentrismos. Então nós sentimos, né, a primeira decepção, que é a dor do abandono e da traição por aqueles que nós acreditamos ou por aqueles que nós amamos. Então aí começa a primeira experiência, não é, da busca do amor, e a decepção dão as primeiras impressões de que o amor é uma substância que nos atrai e que, eventualmente, por conta dessa atração, que nós ficamos frágeis e somos alvos fáceis das dores, dos sofrimentos e do mal-estar, da rabugice, do mau humor do mundo, que nos ataca, nos agride, nos ofende. Isso, né, do ponto de vista nosso, em relação ao mundo. Mas, do ponto de vista do mundo em relação a nós, parece que a coisa não é tão diferente assim, não. Né? Porque, afinal de contas, nós fazemos parte desse mundo e a via de regra é daqui para lá, de lá para cá, e todo mundo não é troca informações e substâncias. Agora, aqueles que são capazes de atenuar, né, o impacto que causa aos demais ao redor, esses são aqueles que evoluem. Os que evoluem são exatamente aquelas pessoas que são capazes de produzir maior felicidade ou maior satisfação do que prejuízos ao mundo. É como uma empresa, né? Uma empresa é assim, ela pode gastar muito, mas se no final do ano ela fecha
com saldo positivo, o fato de ela ter gastado muito não é exatamente um problema, não. Né? O que vai dizer a condição da saúde de uma empresa é o saldo final, como ela fecha o seu balanço. Né? Então, se a nossa capacidade de não magoar e de não ofender outras pessoas não é, assim, garantida, tá? Porque nós temos espinhos. E os nossos espinhos, naturalmente, machucam outros por questões de defesa ou simplesmente por questões de mau humor mesmo. Né? E agora, se nós somos capazes de produzir maior felicidade do que os nossos sofrimentos, os nossos espinhos, então aí nesse caso, assim, o nosso saldo final enquanto seres humanos é maior do que o nosso déficit na hora que nós saímos. Esse momento, essa história, está descrevendo como que uma pessoa deixa esse mundo. Né? O Dhritarashtra, ele aparentemente, né, de modo geral, quando a gente ouve as histórias do Mahabharata, do Srimad Bhagavatam, a descrição do Dhritarashtra é que ele faz parte do grupo dos malfeitores, dos bandidos, né, dos malvados. Porém, aí nós estamos verificando, dentro desse contexto, dessa história, que nós já mencionamos isso algumas vezes, que, na verdade, a maior parte do tempo, Dhritarashtra foi um benfeitor. Ele foi um protetor para os seus netos, parentes. Inclusive, o próprio Yudhishthira admite isso, né, porque Yudhishthira é uma pessoa com gratidão, com bom senso, e ele admite isso. O meu tio me protegeu, me cuidou, me abrigou, né? Ele administrou o reino com sabedoria, inclusive, junto com uma esposa qualificada, uma rainha auspiciosa, respeitosa com a humanidade. Entretanto, o que aconteceu? Devido à afeição, né, aos filhos, Dhritarashtra, então, perdeu a compostura. Mas Devananda, então, só um minutinho, pessoal, só um segundinho. Um minutinho, deixa eu resolver uma coisinha aqui. Um instante. É o nosso paciente, a gente tem um paciente aqui na casa. Bom, então, como eu estava dizendo, aí pode-se fazer a seguinte, né, assim, pode-se fazer o seguinte movimento. Então, Devananda, é incorreto ter afeição aos filhos? Não, de forma alguma. Apesar de que o verso em si, olha só, no final, ele está dizendo, no final do verso, fala que todo tipo de afeição, todo tipo de amor, né, todo tipo de relacionamento, está sendo dito aqui. Vamos lá, ó rei, em toda circunstância, quer considere a alma como um princípio eterno, ou o corpo material como sendo perecível, ou tudo como existindo na verdade absoluta e impessoal, ou tudo como sendo uma combinação inexplicável de matéria e espírito, os sentimentos de separação se devem unicamente à afeição ilusória e nada mais. O sentimento de separação, ou a ideia de separação, é uma ilusão gerada pela afeição, que é a ideia de que aquele personagem local é propriedade exclusiva sua. Então, um dos efeitos colaterais de nós considerarmos que as nossas relações familiares são definitivas e são nossas, é um erro de cálculo, primeiro porque nós somos todas interligadas numa rede, enquanto rede, partes integrantes do Supremo. Tá? Então, aquilo que nos une, a única coisa que nos une, de fato, que nos unifica, é o amor. E se for válido, de fato, se for realmente válido,
o reconhecimento da potência superior do amor, então a ideia de separação é uma contradição, uma ignorância, uma ilusão. Então você não ama. Quando nós imaginamos ou pensamos que nós nos separamos daqueles que nós amamos, isso não é amor, isso é carência afetiva, é medo. Tá? Se o amor for verdadeiro, e se a verdade do amor com o qual nós estamos acostumadas, como almas habituadas a pensar que o amor é uma energia eterna, então a separação, a ideia de separação é uma ilusão. E não é uma descrença, mas é uma ignorância em relação à capacidade da pessoa suprema de entender a nossa relação afetiva de amor e, ao mesmo tempo, a incapacidade dele de reconhecer as nossas relações afetivas. É uma denúncia, na verdade. Pensar que nós nos separamos das pessoas que nós amamos é uma acusação contra Deus, admitindo a incompetência e a incapacidade dele de reconhecer isso. Chega a ser até grave, ofensivo, pensar dessa forma. Pelo seguinte motivo. Veja bem, imagina você na sua casa. Você tem 4 filhos. Tá? Um vai morar nos Estados Unidos, o outro vai para Porto Alegre, um fica com você e o outro vai para um outro estado do Brasil, longe de você. Tá? Crescem, né? Filhos crescem e voam. E, muito bem, os filhos, né, seus filhos se amam entre si, sentem saudades entre si, se gostam, se querem bem, e você é uma família feliz. Só que, enfim, os filhos se separaram. Cada um foi para uma direção diferente, seguir a sua vida. Você, como mãe, quando chega períodos de festividade coletiva de família, qual é a sua posição? Qual é o seu comportamento? Qual é a sua ação natural? Não é naturalmente convidar os filhos, organizar uma festa de família para reunir a família? Isso é muito comum entre as famílias, não é? Reunião de família, para reunir a família que se separa, para se reverem, para se confraternizarem, não é assim? Pobrezinho de Deus, né? Pena que ele não tem essa inteligência, né? Se ele tivesse, já pensou se ele tivesse amor como uma mãe humana? Coitadinho, quem sabe um dia ele tenha, né? Quem sabe um dia ele evolui a ponto de ser capaz de amar como a mãe humana, que reúne, né, aqueles que são queridos entre si. É uma pena que ele não seja capaz de fazer isso. E aí, porque ele não é capaz de fazer isso, então nós sentimos que perdemos os nossos entes queridos, que eles se separam de nós. Infelizmente, um dia ele vai evoluir a ponto de entender que essa separação é desfavorável. Agora, vamos imaginar que Deus, não é, que esse ser original tenha a mesma capacidade que nós de amar. Vamos só imaginar, não mais que nós, só igual a nós, uma mãe normal, comum, como você, por exemplo, que não é uma mãe narcisista, uma mãe bipolarizada, com problemas mentais, uma mãe normal, assim, que ama, que acolhe, que quer os filhos próximos uns dos outros. Mas eles estão longe por questões de trabalho, a vida segue, né? E você é uma mãe normal, natural. O que você vai fazer no final do ano, num dia especial? Você vai reunir aqueles que você ama, não porque você, mas porque eles também se amam. Eles querem se ver. Você vai promover um momento para que eles se encontrem, para que eles se vejam, para que eles vivam a experiência de amor, apesar de estarem separados. Então, se Deus é capaz também de ter esse bom senso, de ter esse sentimento afetivo, reconhecer, se Ele é capaz de sentir e reconhecer essa mesma afeição que nós temos, então Ele também é capaz de fazer essa reunião de pessoas que se amam autenticamente para se reverem. Agora, vamos dizer que você... Agora, ok, vamos colocar aqui um outro quadro, aqui, que também é muito comum entre as famílias. Filhos que se detestam, que se odeiam, que se machucam, que se ofendem, que não se gostam. A mãe faz o que no final do ano? Evita reunião familiar para que esses filhos que não se amam não se encontrem. Fiquem longe um do outro, porque a família fica melhor com eles separados do que reunidos. É assim ou não é? Quem já viu isso em família? Casos de família. É muito comum isso também. Então, o verso está dizendo que o Senhor Supremo
Da mesma forma que o Senhor Supremo reúne as pessoas, ele também separa as pessoas. Não porque ele é malvado, mas porque ele tem bom senso. Assim como você, que é uma mãe, que tem bom senso. Você vai reunir aqueles dois filhos que se detestam, que prejudicam a festa da família, que sempre fazem de uma reunião familiar uma DR insuportável. Você vai reunir essas duas criaturas para perturbar a sua paz, para tirar o seu sossego? Não. Por mais que você os ame, você vai mantê-los separados. É assim ou não é? Agora, quando os filhos se amam, são queridos, são carinhosos, são suaves, são dóceis entre si, você vai fazer uma reunião familiar. Então, você, mãe, reúne e separa seus filhos. Não porque você é má, mas porque você tem bom senso. É assim ou não é? Então, aqueles que se amam, que são autenticamente afetivos entre si, serão reunidos. Aqueles que se odeiam serão separados. Por uma questão de paz mundial e existencial. E o sentimento de que vai haver uma separação absoluta daqueles que nós amamos, quando o amor é autêntico, é uma ignorância e uma acusação. Na verdade, é dizer que eu sou mais perfeita em amar do que você, meu querido Senhor. Infelizmente, aprenda comigo. É uma pretensão. A ignorância, às vezes, também é invasiva e pretensiosa, porque acaba acusando Deus de um comportamento que ele não tem. Que é de ser uma pessoa sem bom senso e sem capacidade sensitiva de perceber as coisas. Então não há separação em última instância. Não importa se a realidade é uma luz indivisível, se a realidade é material, como querem os ateus, se a realidade é uma mistura de espírito com matéria, como querem os universalistas. O verso está dizendo, não importa qual seja o paradigma que você adote como ponto de referência de existência, não importa qual seja a sua definição, como está sendo aqui mencionado, aqui se menciona as várias possibilidades de uma pessoa se posicionar. Olha aí, em todas as circunstâncias, quer considere a alma como um princípio eterno, que normalmente os espiritualistas fazem isso, ou o corpo material, como normalmente os ateus fazem, como sendo perecível, o corpo material como sendo perecível, ou tudo como existindo na verdade absoluta e impessoal, que é a questão da luz, a luz suprema e tal, ou tudo como sendo uma combinação inexplicável de matéria e espírito, ou matéria e consciência, como também querem os deístas. Os sentimentos de separação se devem unicamente à afeição ilusória e nada mais, significa, ou seja, a ignorância de que ocorre essa separação. E quando tem essa liga fundamental, que é o amor, que é absoluto e superior, onde estiver o ente ou o objeto de amor, haverá essa ligação, não há separação. Essa liga, ela é absoluta, ela permeia toda a criação. Então, onde estiver o objeto amado ou a pessoa amada, haverá conexão direta e reunião dessas pessoas. Então, todas as almas que se amam se reúnem. As que não se amam se repelem. Se você for uma pessoa um repelente natural, uma pessoa rabugenta, mal-humorada, insatisfatória, naturalmente o resultado é solidão, sentimento de vazio, de abandono. Porque você será repelida. Aquelas que cultivam e nutrem os demais com amor serão atraídas. É uma conclusão simples, matemática praticamente. Tá? Então esse medo que nós temos de, ao deixar os nossos corpos, ou quando as pessoas deixam os corpos, membros de família, esse sentimento de perda é um sentimento de arrogância, de que você era proprietário daquilo.
Se o amor é verdadeiro, ele transcende o corpo. E o amor é alma. Amor pelo corpo, o corpo é praticamente combinação atômica. Então você certamente não está amando isso. Você está amando, o amor vem da alma. Então você ama a alma. A alma é eterna. E o amor é absoluto. Logo, não pode haver separação dentro dessa condição. Só a separação quando a afeição é ilusória. Quando a pessoa tem amor ao corpo. Aí essa afeição ilusória, ela produz sofrimentos. E ela produz sofrimentos como consequência da ignorância de amar o corpo. O corpo deve ser entendido como instrumento a ser utilizado, a ser respeitado, a ser cuidado. Mas ele tem a limitação dele. O amor deve ser pela alma. Nós amamos a alma. Nós nunca amamos o corpo. A gente sabe que o corpo é perecível. E como a alma é eterna, então esse amor permanece. E esse reencontro, devido ao amor, ele acontece naturalmente, devido à inteligência amorosa do Senhor Supremo, que permeia toda a criação. Assim como a mãe amorosa reúne os seus filhos queridos, que se gostam entre si, para se reverem e viverem momentos felizes, da mesma forma, a pessoa suprema reúne as almas similares, que se amam, para continuarem vivendo juntas e se amando. Então deve-se dar ao menos um crédito positivo a essa pessoa suprema, considerando a capacidade dessa pessoa de ter bom senso, assim como você, mãe, também tem. Você não é superior a Deus. Então, a ideia de que você perde os seus entes ou se separa deles é uma pretensão de que você é superior a Deus. Está incorreto esse raciocínio. Ele também entende de amor. E ele é capaz de reunir os seus filhos, aqueles que se gostam, aqueles que se amam. Então relaxa. Tenha um pouco de paciência, tenha um pouco de calma. O ideal é você se preparar para se reunir com aqueles que você ama na transcendência, porque aí não tem mais esse problema de separação. Mas enquanto você quer reunir-se com os seus queridos aqui, no ambiente transitório, dá sempre esse mesmo problema, essa sensação de perdê-los. E isso faz você sofrer. Por isso, cultive conhecimento e merecimento para ascender aos céus e viver ali, permanentemente. É para isso que a nossa inteligência deve ser utilizada. Não apenas para melhorar a conta bancária, ou para escolher a cor do cabelo no final do ano, ou a roupa que vai ser usada na festa, ou que faculdade, que curso, que título importante você vai adquirir. Todas essas coisas são importantes, fazem parte da nossa felicidade, mas você não pode negligenciar a meta última da vida. Isso é incorreto. Não é uma boa estratégia. Seja inteligente. Saiba jogar bem. Um jogo tem uma definição final. A meta deve ser alcançada. A sua meta é sair do samsara, não voltar a renascer. Essa é a sua meta. Foca na sua meta. Não perca a sua meta de vista. Se você tiver que se sentar para descansar, porque o jogo pode ser um pouco difícil, é compreensível, sente-se. Mas faça-o de frente para o seu objetivo. Não vire as costas para a sua meta. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há um vazio no coração te esperando assim que você desiste. Ok? Muito bem. Então eu vou pausar aqui, tá? Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti,
Namastê. Om Tat Sat. Hare Krishna.